queridos sobrinhos, meus tios, meus amigos, meus companheiros. Hoje eu tenho a honra de estar recebendo aqui no MulaCast o intocável, fenomenal mestre conselheiro estadual e nacional. É um dos seres viventes que eu tive a oportunidade de ter a convivência e de viver como realmente é um mestre conselheiro estadual e nacional. Que os demais eram todos nomeados, indicados, apadrinhados. Eles realmente, ele foi eleito pelas urnas. Dentro do estado de Minas Gerais, ele deu uma pernada no Wilson, né? Que era meu candidato. Na realidade, não era bem isso, né? Porque nós estávamos assim numa acessão da Ordem Moleira dentro do estado e resolvemos fazer um congresso, né? 2000, foi 2000? 2000 no 2000. Sesc Venda Nova, e do qual ele era candidato e o Wilson Júnior também candidato. Então vamos aí. E hoje nós somos amigos verdadeiros e tudo. Fico muito honrado e feliz de tê-lo aqui na nossa MulaCast para a gente bater um papo bem amigável. Já falei com ele que as perguntas não é previamente passado para nem para ninguém. Hoje o Kaká, que é o meu assessor aí de comunicação, estava querendo saber quem que era. Realmente nós não falamos quem era. E pediu o Marco também para não comunicar com ninguém que ele que viria aqui. Então todos ficaram sabendo agora e foi muito legal. Tenho certeza que vai ser bem hilariante aí esse papo nosso aí, bem tranquilo, bem amigo. E ele está aqui porque muitos pediram para poder saber como ele está, onde ele está, como está a vivência dele, que ele andou sumido um tempo das fileiras da Ordem Molei, só ficando lá em Montes Claros, e hoje aí nós vamos saber muita coisa interessante. E pior que isso é verdade mesmo, cara. Ô, Marcos, seja bem-vindo ao MulaCast. O Luiz fez tanto mistério que eu só fui descobrir que eu sei que vinha na hora que você já estava aqui. Que eu escutei vocês conversando no telefone e falei, ô Luiz, bandido, cretino. Pra mim, você pode falar. Mas eu acredito que perde, né, todo aquela elegância, né, o nosso tema é que ninguém fique sabendo quem é e nem receba as perguntas, porque senão perde aquele vai e volta, assim, bem tranquilo. Primeiro eu queria agradecer, né, mais uma vez estar aqui não no MulaCast, mas em BH com vocês. Tava com saudade, tio Luiz, Kaká, com muito tempo que eu não vejo. Já sou um fã do programa, já assisti as últimas 3 entrevistas que tiveram e dei like em todas, comentei em todas e fiquei muito feliz com a iniciativa do projeto que vocês tiveram. Só fera que veio aqui, inclusive a última, né? Tia Onça. Literalmente. Literalmente. Então é uma honra estar presente aqui com vocês, estar aqui em BH de novo. E fico muito feliz da surpresa ter dado certo. E ter dado certo também a chegada nossa aqui, né? Para esse bate-papo. Ô, Marco Monteiro, quem é o Marco Monteiro quando iniciou seus primeiros dias dentro da Ordem Molei? Qual que era a sua expectativa? O que você estava esperando de uma ordem tão desconhecida? Ou você já sabia de algo sobre a Ordem Molei? Eu iniciei em 5 de dezembro de 1995. Em Montes Claros eu tinha um tio que eu chamava de pai, né? Meu pai reside em Januária, não é da maçonaria, mas meu tio era falecido já, Newton. E aí, maçom venerável da loja maçônica Cássia Montes Clarense, e falou: você vai entrar na adolescência, você precisa entrar na Ordem Molei. Jovem tem que ter um segmento, tem que ter um norte e tem que ter umas regras para aprender. E me iniciou na Ordem Molei, no capítulo Montes Claros, número 74, nessa data que eu falei, em 95, com 13 anos. Vermelho até para iniciar. Se olhasse para mim, eu já ficava roxo de vergonha. Não dava uma palavra, tímido. E aí, iniciamos o capítulo. Já colocaram a gente de cara numa comissão lá que tinha que dar palestra, que tinha que falar a gente chamava de comissão de monografia, que tinha que explicar a história do capítulo. Então, a gente tinha que estudar e passar para todo mundo. Era anual a mudança de
de grupo dessa comissão e eu fiquei por um ano. Aí eu destravei. Só com 18 anos que aventurei a ser mestre conselheiro do capítulo. E aí, quando estava mestre conselheiro do capítulo, primeiro congresso estadual, Minas Gerais já estava adormecida, né, na questão de congressos estaduais, e aí a gente recebeu uma carta do tio Luiz Eduardo, convidando para o congresso que seria realizado no Sesc Venda Nova. Na época eu não era candidato. O candidato era Maurício e Cassiano. Isso, Maurício Ferrari. E aí, além de receber essa carta do tio Luiz, e o capítulo ficou muito feliz em poder participar de um congresso, o único que mandou proposta para nós foi Cassiano. A gente sabia da existência de Cassiano como candidato, então o norte de Minas todo veio um ônibus que saiu de Taiobeiras. Inclusive, todo mundo em Taiobeiras ama tio Luiz Eduardo. Ali quando ele vai em Taiobeiras, a cidade para receber ele. Então aí viemos nesse ônibus de Taiobeiras, a região inteira, e chegamos, demos de cara com uma eleição. E aí o estado todo, assim, aquela loucura. E como a gente só tinha recebido correspondência do Cassiano, veio todo mundo com a ideia de que só tinha um candidato. Chegou aqui que a gente deparou com 2. E aquela surpresa maior, porque o organizador do congresso apoiava o Maurício. Então ficou aquela divisão, ficou o pessoal sem dormir e ficava naquela... Todo mundo conhecia Luiz Eduardo e tinha recebido a proposta de Cassiano. Então ficou aquela situação assim incômoda. E naquele congresso eram, se eu não me engano, 8 oficiais executivos. Luiz Eduardo era o único do Grande Oriente de Minas Gerais e 2 do Grande Oriente do Brasil e 5 da Grande Loja. Perfeito. E aí os 7 se uniram, acho que com ciúme, né, do nome que estava... O nome do congresso era Luiz Eduardo. Os 7 se uniram e resolveram apoiar Cassiano. E aí Cassiano saiu vitorioso daquela eleição e depois de 5 anos que Omar já não tinha, Omar Rogério, um abraço para Omar, que deve estar nos assistindo também. Eu vou contar depois o meu nascimento para mestre conselheiro estadual, meu nome para ser jogado no estado e para nacional, a culpa é de Omar Rogério e Cassiano Teixeira de Moraes. Mas daqui a pouco a gente conta isso. Porque, na realidade, essa candidatura, eles não estavam apoiando o Mark, não era ele como candidato, não. Ele estava fazendo uma campanha para você, que seria o futuro, e o Cassiano. A eleição não seria para apoiar o Cassiano. Na realidade, eles queriam detonar esse aqui que vos fala, né, com o Luiz Eduardo, porque cismaram que o Congresso chamava-se Luiz Eduardo e era para o Luiz Eduardo. Mas, na realidade, eu era o único oficial executivo do Grande Oriente de Minas Gerais e eu tinha todo o apoio, toda a cobertura do Grande Oriente. Então, eu poderia ser diferenciado nesse Congresso. E, assim, o Congresso foi em 2000, nós estamos em 2024 e é um Congresso inesquecível, para mim o melhor que eu já fui, não é puxando seu saco. Talvez eu tenha sido eleito em Araxá no maior congresso da história de Minas Gerais, mas o melhor foi do Sesc Venda Nova. Foi Copa Demolei, deu tudo certo naquele congresso. Alimentação, luau, teve tudo. Todo mundo no mesmo local. Foi maravilhoso. Foi um congresso muito esperado, né? 5 anos sem congresso. Que não tinha. E é o que o Luiz falou. Antigamente não tinha aquele clima de eleição, a maioria dos estaduais eram nomeados. Omar foi eleito, mas era um sistema de não ter congresso. Eu não sei como é que era antes, mas os congressos eram muito esvaziados. Pouca gente tinha condição, e esse foi muito bem divulgado. Norte de Minas todo preparou para vir, viemos no ônibus escolar, para vocês terem uma ideia. Escolar mesmo, sem poltrona de ônibus, sem poltrona dura mesmo, de banco. Era banco, não era poltrona, era banco escolar. Eu ia falar com você que deve ter sido uma viagem custosa, mas depois que o Luiz fez isso com a gente para Curitiba em 2006, acho que Montes Claros fica até Muito top. E aí nós viemos, e aí a gente percebeu.
Não falando mal, porque eu tenho uma dívida de gratidão enorme com os nossos 5 oficiais executivos da grande loja, com os 2 do GOB. E aí vou entrar um pouco nessa história. Posterior a isso, voltei para Montes Claros, mestre conselheiro do capítulo, jamais imaginava nenhuma ascensão a nível estadual ou nacional, até porque a região nossa é muito isolada, era muito distante. Prova disso que eu disse antes, Luiz Eduardo chegava em Taiobeiras, fechava a cidade, era um evento da cidade. Então a região nossa, para receber uma autoridade demolei e maçônica, era muito difícil, é uma região pouco esquecida. E aí fomos na instalação do capítulo Diamantina. Eu só não vou lembrar a data certa, agora se foi 2001 ou 2002. Não acredito que tenha sido 2001. A instalação também da oficialaria do Luiz Eduardo. Chegamos lá e Cassiano conversando com o Omar, assim, num canto, me chamaram. Aí Cassiano falou assim, ó, seguinte... Aquele jeitão dele conversar. Ô, velho, seguinte, o Luiz Eduardo tá lançando um candidato contra a gente. Conversei com o Omar aqui e nós não temos candidato. E o candidato que vai ser oposição é aquele ali. E apontou para o Wilson. E aí ele falou assim, você topa ser estadual? Falei, cara, eu não tenho condição nenhuma. Eu tô Montes Claros, norte de Minas, pobre. Região esquecida. Ele falou assim, não, mas o Omar disse que você é bom de fazer amizade. A gente precisa ganhar voto. E você não... Aí ele contou a maior mentira de todas. Não vai te atrapalhar no estudo. Não, você não vai gastar nada com isso. Você vai ter apoio de todo mundo, da grande loja, do GOB. Vamos. Eu falei... E aí vem aquele sentimento, né? Falei assim, o cara olhou pra mim lá em Montes Claros. Eu tô totalmente fora do cenário. Vem aquela vaidade, aquele negócio. Se ele acha que eu sou capaz... Eu sou. Eu sou. E aí começou. Por isso que eu falo que eu sou culpa de Omar, Rogério e Cassiano. E aí o que acontece? Fomos pra briga de novo. 7 oficiais executivos contra Luiz Eduardo. E Luiz Eduardo, o diferencial, como ele já disse, ele tinha entrada no estado inteiro. E os oficiais executivos são regionais, né? Os demais. E 2 só do GOB. Um na região de Uberlândia, Tio Roni, e o Ademir pegava o resto do estado. Mas sem apoio que o Luiz tinha, nenhum viajava, né? Aí ficava essa dificuldade. E aí comecei a ter que ir nos congressos regionais e tivemos êxito em Araxá. Até uma eleição, uma votação bem expressiva. Eu lembro que ficou 58 para mim, 24 votos para o Wilson e 4 abstenções, que era o pessoal do Supremo. E naquele congresso, que estava dividido o Estado, eu lembro que na hora da posse eu peguei a mão do Wilson, ele até tentou tirar algumas vezes, eu agarrei a mão dele e lancei ele como meu sucessor, sem combinar com o grupo. Porque o meu grupo, na época, era assim, é a gente, não era contra o Wilson, como o Luiz disse, é a gente contra o Luiz Eduardo, que era o cara do Estado. E eu falava assim, não, esse trem tá errado, vamos... Já lancei o Wilson. Isso foi depois da eleição que saiu lá fora, quase que eu apanho do grupo. Você não podia fazer isso, nós temos o Quênio, nós temos outras pessoas na frente. Eu falei, gente, vamos unir o Estado. Não tá na hora de briga. E nós temos que acabar com o Luiz, por isso que nós não queríamos. Não, e assim, aí é o que vem o melhor da história. Na hora que eu terminou a votação e tudo, primeiro telefonema que eu recebo, Luiz Eduardo fala assim, ó, o CFJ, que é um braço do Grande Oriente de Minas Gerais, Centro de Formação de Jovens, o CFJ está à disposição, telefone, computador, correspondência, o que você quiser para ser seu gabinete aqui. E foi. Tudo meu foi despachado de dentro do CFJ. Então todos aqueles que me apoiavam, tapinha nas costas, me abraçaram, me ajudaram no que puderam para ganhar a eleição. Mas depois de ganhar, aquele que era minha oposição foi o cara que me deu a sala, computador, telefone e estrutura para trabalhar. Eu falei, então eu não errei quando eu peguei o braço do Wilson e lancei ele como candidato meu à sucessão. Então a gente uniu aquele grupo que era dividido, virou um grupo só. E coincidência ou não, tinha aquele rodízio na época de membros, o oficial executivo, membro efetivo, era 5 da grande loja, só que tinha que ter o rodízio, Grande Oriente do Brasil, Grande Oriente Minas Gerais.
e foi Luiz Eduardo. Então eu fui o mestre conselheiro estadual com o Luiz Eduardo sendo o oficial executivo, membro efetivo, e me dando toda a estrutura para trabalhar. Então, a decisão de unir, e depois eu acho que o Estado nunca mais rachou, a não ser depois por brigas que independem da vontade nossa, mas nós conseguimos uma união boa, o grupo viu que o certo era aquilo, e o Estado só cresceu e ganhou com isso. Nós fizemos todos que queriam ser candidatos de um lado e do outro, a gente colocou na fila e deu tudo certo. Todo mundo foi, estadual, quem quis, quem tinha condição, quem estava no grupo, quem candidatou contra o grupo depois, até o nosso presidente da Copasa aí, o Guilherme, ele candidatou como oposição, depois foi candidato do grupo e ganhou, então a gente tentava unir, né? A todo momento unir, para não ter disputa, não ter racha de novo no Estado, e não ter essa briga. Até os oficiais executivos depois entenderam que tinha que trabalhar em harmonia, que Luiz, ele fez uma coisa grandiosa que não tinha, que foi aquele congresso de 2000, causou ciúme em muita gente, mas o Estado viu que aquilo era necessário para voltar. Minas Gerais voltou para o cenário, que não estava, né? E aí, para voltar para o cenário, nós tínhamos o grande nome na época, que era Omar Rogério, e Cassiano se fez também como um grande líder, depois foi nacional, abriu caminhos, abriu as portas para o Demolei ter voz e voto no Supremo. E aí tem várias o Cassiano, ele é diferenciado nesse ponto, né? Que ele é extremamente organizado, ele fez uma campanha muito profissional mesmo num campo amador, né? Não tô falando que ele foi sujo nem nada, tô falando que ele foi extremamente inteligente. Muito. Né? Ele se preparou durante muito tempo. Eu lembro que eu também era mestre conselheiro lá no Guido Barlieri nos anos 2000, e ele fazia visitas, né? Tanto ele quanto o Omar. Então, eles foram construindo essa candidatura dele, né? Então, aquele momento, Minas, ela deu um upgrade mesmo na estrutura, na organização da Ordem Molay. E você foi fundamental, né? Que logo depois você vem com esse papo de união. Porque tinha muito aquele negócio, né? De nós e eles, né? Sim. Essa divisão de Grande Oriente, Grande Loja. E você foi esse conciliador, né? Porque eu via, mesmo lá de Sabará, um pouquinho mais distante do Wilson, eu fui ter uma proximidade maior de amizade com o Wilson já mais pra frente, mas a gente de lá percebia, via essa vivência que vocês estavam criando ali. E isso foi extremamente importante, porque você quebrou, quando você lança o Wilson Araxá, né, logo depois da sua posse, você quebra essa aresta que tinha ali de nós e eles, e aí você traz todo mundo nós, né, e eu lembro que o Wilson, ele passou a ter um respeito muito grande por você, né, velho, a amizade que vocês têm até hoje muito grande. É enorme, né, então isso foi fantástico, porque eu acho que foram grandes sacadas, sabe, Luiz de fazer o congresso, o Cassiano na profissionalização que ele deu, né? O glamour que ele trouxe para o cargo de mestre conselheiro estadual. Sim, e assim, quando a gente fala assim, a voz e voto do Demolei, é porque na época a gente idolatrava, guardadas as devidas proporções da palavra idolatria, mas a gente idolatrava muito o maçom, a figura do maçom, os oficiais executivos, né, os presidentes de conselho consultivo. O Demolei, ele tinha muito pouca expressão. E Cassiano, ele veio quebrando isso aí. Omar, ele já era o nosso Demolei, voz do Estado. Só que parou em Omar e ficou um tempo. O Estado parou nessa questão de representatividade, tanto é que eu brinco muito com ele, que eu falo assim, Omar, você foi nosso mestre conselheiro estadual por 5 anos. Né? Você quase aposenta no cargo. E aí, Luiz fez o congresso, teve esse retorno e a representatividade do que você falou. E assim, foi interessante, quando eu digo que o Wilson tentou soltar a mão, ele não sabia que eu ia lançar ele, eu tive que segurar quase na unha, porque ele estava querendo soltar a minha mão. Era uma inimizade, uma política baixa que aconteceu no Congresso, não da parte dos candidatos, mas da gente ouvir da torcida, né? A torcida estava inflamada. E eu acho que todo mundo entendeu depois que não tinha necessidade disso. Eu até vi a entrevista do Saulinho aqui, e aí vocês até lembraram a Kaká até lembrou dele levantando a Constituição Demolei lá, querendo... Mas, na realidade, o Congresso de 2000, qual que era o intuito?
era representar realmente a Ordem Molay, porque na realidade, esse tempo todo que eu vivi dentro da Ordem Molay, que eu trabalhei junto à Ordem Molay pelo Centro de Formação de Jovens, que era o sustentáculo da juventude da Ordem Molay, na realidade ele não sabia assim, quem que era quem dentro do contexto pelas figuras. Existiam 5 oficiais das grandes lojas, existia 2 oficiais do GOB, que na realidade a gente não conhecia propriamente dito, e existia eu, que eu tinha um poder de ir viajar em qualquer lugar de todas as Minas Gerais, onde tinha loja estabelecida do Grande Oriente de Minas Gerais, eu poderia. Então, eu me tornei uma pessoa que incomodava, né? Porque, na realidade, eu não teria que pedir bênção a ninguém para poder fundar capítulo, do qual eu consegui fazer fundações de diversos capítulos e tudo. Você tinha uma vantagem, né? Você tinha uma vantagem que você estava dentro do CFJ. Você trabalhava para o Grande Oriente. E apoio restrito. E o apoio, né? Você tinha o dinheiro, você tinha... A obediência, a potência, né? Os grão-mestres apoiavam o seu trabalho porque eles já enxergavam que muito do futuro do Grande Oriente seria colhido através desse fruto de Molay, né? E hoje a gente percebe, né? Você pega as maiores lideranças da maçonaria em vários lugares, elas são frutos da Ordem Molay. Sim, muito né? A gente tem um exemplo aí. A gente tem grão-mestre que tá chegando. Tem o Cassiano, que foi grão-mestre, presidente da CMSB. Aliás, secretário-geral, perdão. Então, você tinha essa vantagem, né? Falando de GOB, eu não vou mentir, que quando eu fui grande-mestre estadual, em 2007, era uma dificuldade gigante de você, às vezes, até conseguir falar lá no Grande Oriente, né? Do Grande Oriente do Brasil. O grão-mestre te recebia, te atendia, mas ele não te dava dinheiro. Ele não te dava apoio, né? Aquele que você precisava. O próprio Grande Oriente não te fornecia pessoas, porque isso talvez seja o mais importante, né? Para você manter qualquer estabilidade. Minas Gerais é muito grande. Então, para você chegar num lugar, você tem uma base de apoio, alguém que vai te receber, e o GOB não tinha isso, né? O GOB foi construir isso depois. O GOB tem uma preocupação com o APJ. O APJ. Né? Que eles sempre tentaram jogar esse APJ que nunca emplacou, né? Nunca vingou, Mas enfim, né? Então, assim, lógico que não é tirando o mérito do Luiz, mas o Luiz tinha um trunfo na mão, né? E isso foi importante para a estrutura. São as duas coisas. Ele tinha o apoio e ele talvez tenha conquistado esse apoio, né? Sim. Ele pegou, chutou a porta e falou, eu preciso disso aqui. Isso é fato. Né? Mas na realidade, quando eu ofereci para você a estrutura do Centro de Formação Jovem do Grande Oriente de Minas Gerais, eu poderia fazer essa proposta, porque como eu era o representante único da potência dentro do Estado, nós tínhamos um gabinete, tinha a estrutura do qual as outras potências não tinham, pelas oficialarias serem regionais. Então, como é que um ia te apoiar aqui no Centro-Sul, Norte, aí vem lá o Nordeste, aquele negócio todo. E aqui não, aqui já era tudo centralizado e tudo. E tem a questão também que eu refiro muito a 2000, que a eleição do Cassiano, né, a disputa da eleição, era uma disputa ao vivo e a cores, porque na realidade o voto era aberto, não era voto fechado. Sim. Foi a época que, pela estrutura do Supremo Conselho antigo, a gente votava abertamente, chamava o capítulo, aí o mestre conselheiro votava. Então aquilo foi a transparência da Ordem Molay, foi a hora que a gente viu. E era bem diferente. A Ordem Molay, nessa época, os meninos tinham sangue no olho. Era uma loucura total. E a gente vivia e vibrava a Ordem Molay como se fosse uma coisa assim, familiar, pessoal, uma coisa nossa, que era loucura, era de briga, era agitação, e nós vivíamos semanas e semanas sem dormir,
fazendo conchava, procurando voto e correndo de um lado e de outro. Conchar para o bem do Estado. Pois é. E na realidade, o Grande Oriente de Minas Gerais, né, a oficialaria do Grande Oriente de Minas Gerais, pode ter sido uma falha de a gente não ter sido eleito na primeira. Uma que era a briga que eles estavam querendo não votar no candidato, não somente assim, porque já me considerava insuportável sendo oficial executivo único. E se eu tivesse um mestre conselheiro único também, aí seria uma loucura total. Então, até eu compreendo. E hoje você vai passando os tempos, vai passando a vivência, a gente observa e sente o que era a ordem democrática anterior, que é uma falta violenta. Que a gente sente, assim, aquela agitação. Hoje não... Está muito devagar. Eu até me deu um saudosismo aqui. Quando o Kaká falou do Guido Malheiro, é um capítulo que eu tenho. Foi o primeiro que eu visitei em Belo Horizonte. Eu tenho um carinho muito grande. Marquinho veio de lá, tio Marco Antônio. E tio Marco Antônio já falava: ó, não conta com nada da grande loja, porque a gente vai aqui na raça mesmo do amor pela ordem. Estrutura só quem tem é Luiz Eduardo. E aí a gente entendia que realmente não tinha. Os oficiais executivos, eles tinham a intenção, às vezes gastavam muito do bolso deles, e não tinha estrutura nenhuma. Hoje graças a Deus, tem, né? Os oficiais executivos têm algum ou outro recurso, mas antigamente... Foi o efeito também da cisão, né? Eu acho que a RFB, ela trouxe uma necessidade para a grande loja também de mudar a questão da estrutura. De estrutura. E, de certa forma, isso acaba sendo bom. A gente vive aquela turbulência toda, né? Que foi 2005, 2000 até 2000 e pouquinho agora, com a União de novo, né? 2020... Quando que uniu? Que eu nem lembro mais. Foi 2021, 2021, 22. A gente tava no meio da pandemia, né? Passando pelo processo dessa... Quanto que foi? 2019. 2019 foi o último congresso, exatamente. Foi o último congresso nosso lá na Unimed. Então, com toda a turbulência, eu acho que serviu para amadurecer muito. Né? Principalmente a nossa geração. Né? A gente amadureceu bastante com todos esses perrengues que a gente passou. Né? Até a gente chegar na conclusão, falou assim, gente, vamos voltar de novo a ser o que era. E acho que precisou muito da gente assumir cargo na maçonaria, né? Porque a briga era deles, não era nossa. Não era nossa. E acabou que a gente foi usado, né, como instrumento e compramos essa briga num determinado momento. Mas o mais legal é que a amizade entre a gente, o respeito, ele nunca deixou de existir. Nunca. A gente teve aí vários processos, teve processo judicial, teve discussão, mas o respeito em si e o carinho que a gente nutriu um pelos outros, né, nesse período anterior, ele permaneceu. Né? Eu às vezes, eu fui muito pouco na grande loja durante esse processo de cisão, de divisão, hoje eu tenho ido mais. Então, a gente chega lá, encontra com o pessoal da nossa época lá, né? Calais, Laguna, o próprio Rodrigo dos Anjos, Norton, Omar, sabe? A gente vive aquela nostalgia do passado, sabe? E parece que esse período ele foi meio que esquecido. Tipo assim, ó, vamos largar pra lá, isso aí a gente deixa aí. Vamos fazer esse corte na linha do tempo da decisão e vamos voltar. O que era antes e o que é agora que voltou tudo nisso. E você vê que continua a mesma coisa. Isso eu acho muito bom. A Ordem Molay, ela é fantástica. As minhas brigas maiores eram assim, João Moreira e Omar Rogério. Um abraço e meu respeito e minha admiração por você, Omar Rogério. Amo você incondicionalmente. João Moreira, fora de comentário, né? Meu amigo, assim, hoje nós somos muito amigos. E ele foi um dos oficiais executivos da época que eu mais briguei, assim, porque ele, assim, não aceitava de jeito nenhum essa questão de invasão de território. Quando eu chegava lá na Zona da Mata para fundar capítulo lá, agora nós fundamos Pequeri, o capítulo de Bicas, ele ficou assim, amargurado. Rio Novo também foi vocês, né? Foi uma loucura violenta, mas hoje, graças a Deus, está tudo bem. E agora nós temos que ficar muito bem, né? Porque já se partiram muito e agora tem poucos sobreviventes
da antiga Oficialaria Executiva do Estado de Minas Gerais. Agora, essa amizade com o João Moreira e o Luiz, cara, eu vou contar um negócio aqui que foi muito engraçado. O Vanderlei, nosso grão-mestre, ele mandou a gente para Juiz de Fora para fazer alguma coisa do Grande Oriente. Foi eu, Saulinho e Luiz Eduardo. Luiz Eduardo ia olhar a hospitalaria, eu a parte de história, memória, lá na loja Fidelidade Mineira. A gente tava, lembrei o que era, a gente tava montando a biblioteca e o museu e a Fidelidade Mineira já tinha uma estrutura, a gente foi lá para conhecer, para saber como que funcionava e tudo. Saulinho, nosso grande mestre atual. É isso, Saulo Humberto. E Saulinho foi para poder fazer um meio de campo na Ordem Molay, para encontrar com o pessoal de lá. Né? E aí, cara, o Luiz saiu daqui falando que a gente ia almoçar com o João Moreira. Ele passou uns 3 dias falando assim, não, eu vou almoçar com o João Moreira, vou mostrar pra vocês que eu tenho moral, que o João Moreira me ama. Beleza, cara. A gente saiu, quando a gente chegou em Congonhas, como é que é o nome daquele lugar que tem o Rosilândia? É Barbacena. A gente chegou em Barbacena, Saulinho falou com o Luiz, você já ligou pro João Moreira pra falar que a gente vai chegar a tal hora? Não, o João Moreira tá sabendo, cara, ele já tá esperando a gente com um banquete, não, nós vamos almoçar e ele vai pagar tudo. E aí, eu já olhava pra Saulinho e falei assim, lógico que vai dar errado, né, cara? A hora que nós entramos em Juiz de Fora, Luiz resolveu ligar. Meu amigo João Moreira, você é a pessoa mais fantástica desse mundo. Que você é o ser mais iluminado desse planeta Terra, tal. Nós vamos almoçar onde? Isso devia ser 12:30, João Moreira. Já almocei, cara. É uma loucura, viu? Aí, Luiz, você não avisou, cara. Tô esperando a manhã inteira você me ligar pra falar. Ô, velho, nisso, Saulinho dava pirueta dentro do carro, velho. Nossa. E João Moreira, ele mudou muito, ele melhorou. O João era um cara muito correto e muito sério, né? Ele achava que tinha que levar a ferro e fogo, mas ele melhorou demais ao longo dos anos aí. Ele deu uma... Eu acho que todos, né? Todos ficaram amigos no final. A idade vai chegando, né? Não adianta. Né? Luiz, falando dos conchavos, me fez lembrar da reunião anual primeira, que eu e Saulo Fonseca, eu recém-eleito nacional, Saulo, presidente da Alumni. Da Alumni Nacional. E fomos para São Paulo. Nossa, loucura. Reunião anual do Supremo Conselho. Chegamos lá. Eu, Luiz, Saulo, Cassiano foi. Quem mais de Minas? Uma turma grande. E aí, pegar metrô em São Paulo, Luiz Eduardo guiando a gente. Pronto. Pegamos metrô em São Paulo, fomos pra reunião, a esquina que tem naquela música, como é que era? A Avenida São João. São João. Augusta com São João, ela cruz? Eu acho que é isso mesmo. É. Eu não conheço São Paulo. Aí fomos na reunião. Era um hotel lá que era até de um oficial executivo de São Paulo. Era brigador. Mas o hotel era bom? Porque os hotéis que o Luiz escolhe, a única estrela é a gente. Não, mas... Mas esse não era, essa era só a reunião. Era hospedagem foi em outro lugar. Aliás, nós voltamos no mesmo dia. Voltamos. Aí chegamos na reunião, o 17 membros efetivos. Luiz já não era mais membro efetivo do Estado. Mansur. Eu e Saulinho com voto. Ao todo, 19 votantes. Ao todo, 21 votantes. Então, tudo estava ficando 19-2. Eu e Saulinho do contra. E aí, leu a questão da secretaria, leu da tesouraria, aprovaram 19-2. E aí, eu e Saulinho já tínhamos conversado no ônibus na ida. Luiz não sabia. Aí ele falou assim, tio Mansur, tem uma questão aí, a Constituinte, tem 1 ano que o senhor elegeu a Constituinte, colocou o Rony de presidente e não tem nenhum esboço da Constituição. A gente devia votar aqui também a alteração dos membros da Constituinte. E apresentamos, e Rony gritou demais. Rony era o membro efetivo do Estado, presidente da Constituinte, gritou, falou, aconteceu, e a gente inverteu. Foi o dono do hotel, que era o membro efetivo do Estado de São Paulo, e Rony, 19-2 para tirar Rony do cargo de presidente, pela explanação nossa. E aí Mansur falou assim, pois é, vocês tiraram ele, agora quem vai ser presidente da Constituinte? Eu falei, a gente lança Luiz Eduardo.
Aí Luiz olhou, arregalou o olho assim, e o presidente da Constituinte tinha poder de membro efetivo. Arregalou o olho assim, aí Mansur, você dá conta? Ele falou assim, dou. Aí fizemos a eleição 19-2, Luiz foi eleito, sem o voto de Ronildo, do cara de São Paulo. E aí, voltamos para Minas, mestre conselheiro nacional, presidente nacional da Alumni e o presidente da Constituinte. Então Minas voltou bem forte. E aí quando o Luiz falou do conchavo, eu lembrei dessa história, mas era um conchavo sempre pro Nossa, bem. era muito top. Era Porque muito um ano top. depois saiu a Constituição nova da Ordem Molay e deu tudo certo. Deu tudo certo. A gente centralizou aqui. Ele até na conversa com Saulo Araújo, nosso amigo e querido Saulinho, explicou como é que foi nessa formação da Constituinte esse um ano aí. Foi muito bacana. Muito interessante. Tudo que mandava pra gente votar, eu falava assim, não, vocês estão fazendo aí, tá tudo certo. Ele mandava o esboço e saiu. Em um ano a Constituição, do jeito que a Ordem Molay queria, pedia, todos os estados representados, reuniões sempre aqui em Belo Horizonte, né, e acho que alguma outra no Rio de Janeiro, mas a nossa estratégia de voltar o homem aí para ser o membro efetivo do estado como presidente da Constituinte deu certo. Mark, como foi sua vida, assim, você com esses compromissos de Ordem Molay e tudo, sua vivência, família, o pai morando fora e você com sua mãe e tudo, como era a sua postura, assim, profissionalmente, para você se manter, para você se conviver dentro da Ordem Molay, essas viagens, que você foi um dos mestres conselheiros que eu me lembro, que mais viajou nos últimos tempos. Depois foi o Cassiano, viajou muito, foi você. Depois o Ilcim não viajou tanto, o Álvaro, eu acredito que Álvaro viajou bastante. bastante, entendeu? Não, esses caras levaram o patamar da Ordem Molay para outro nível, bicho. Porque, na realidade, Era um querendo não perder pro outro. Não era nem ganhar, era não perder. Eu não posso fazer menos que o anterior, né? porque na realidade, assim, quem deu corpo, deu pujança ao mestre conselheiro nacional, não resta dúvida, que foi Cassiano, né? Cassiano. Porque Cassiano, a gente sabia que existia o mestre conselheiro nacional, mas ninguém via. Porque na realidade, que o meu saudoso amigo Mansur, que Deus o tenha lá no lugar que ele é merecedor, mas tinha muitos mestres conselheiros que foram a nacional, foi a canetada, né? Você lembra muito bem. Sim. Tanto é que Era só ser amigo do membro efetivo do Estado, o membro efetivo indicava. indicava e tudo. Tanto é que o Cassiano, na realidade, não era o candidato direto de Mansur. Não. Mansur já tinha um candidato e quando nós já elegemos que essa briga que teve do Estado, que o Cassiano não era nosso candidato, mas depois para nacional ele se tornou nosso candidato, porque era o candidato do Estado. E na realidade ele fez a abertura que o Estado ficou muito forte, não é isso? E tanto é que a maioria do Estado que tem mais mestre conselheiro nacional é o Estado de Minas Gerais, porque aqui nós sabemos fazer campanha, sabemos fazer eleição, sabemos fazer. Falar com chave fica meio assim vulgar, né? Fazer aquelas parcerias que é bem interessante. Mineiro como quieto, né? E muito interessante. E o Cassiano começou a viajar muito, aí começou a dar estigar as vontades dos meninos a se tornar representante nacional, porque era interessante, era bom. Cassiano, ele no mandato dele estadual, ele voltou, né, a dar representatividade, abraçou, Omar abraçou, né, os dois fizeram, sempre conversando, mas Cassiano era quem aparecia, e Cassiano ele fez, como mestre conselheiro estadual de Minas, além da representatividade muito grande, muito forte no estado, ele foi para quase todos os congressos estaduais lançar seu nome. Cassiano, como você disse muito bem, Cacá, ele tem uma visão que quando ele coloca uma coisa na cabeça, ele vai. E aí, quando foi eleito, se eu não me engano, em Rondônia, Congresso de Rondônia, acredito que tenha sido em Rondônia. Ele eleito, ele chegou para Mansur, com aquele 2 metros de altura dele, com aquele jeito Sutil, igual pata de elefante, numa loja de cristal, né? E aí ele falou, Mansur, não tem jeito não, o mestre conselheiro nacional não viaja, não tem nada, o Supremo só dá apoio pro grande mestre nacional,
E bateu o pé na porta e Mansur falou assim, não, vou te dar então uma ajuda de R$ 400 por mês na época. E o material, né, do Demolay Shop pra você vender E tirar a sua e tirar a comissão. comissão pra poder custear. E assim ele fez. E nisso eu tinha acabado de assumir Minas, então pra mim era uma dobradinha perfeita, né? Todo lugar que eu chegava, eu falava, o nosso nacional mandou um abraço pro Capítulo, o Capítulo ficava Feliz da feliz vida. da vida. Então, e eu realmente, às vezes, gravava até mensagem, ou ligava pra ele, na época a ligação era caro, não tinha esse negócio de... De WhatsApp, né? Não tinha, gastava o cartão todinho só pra ele dar um abraço pro pessoal do Capítulo, e a gente ganhava o Capítulo, o mesmo Conselho Nacional e o estadual lá. E ele fez uma gestão sensacional. Tanto é que ele fez o sucessor dele, Marilson. Um abraço pro Marilson Mendes, lá do Mato Grosso. Gente muito boa. Cassiano foi o cara que abriu as portas, sem dúvida. Ele abriu a porta pro Demolay, ele deu visibilidade, ele deu voz pro Demolay. O Demolay começou a votar, igual a gente falou, né, nas reuniões anuais do membro efetivo, do Supremo Conselho. Ele deu voz e voto para o Demolay. A gente não ganhava eleição nenhuma, porque era membro efetivo a rodo. Mas a gente tinha voz e voto. Antigamente não podia nem falar, nem participar das reuniões anuais. Então Cassiano, ele chutou a porta. Marilson veio com uma sensibilidade, um cara muito, muito religioso. Um cara que transmite paz. Você tá do lado de Marilson, você fica em paz. E ele foi... Que era o oposto de nós, né? E, e ele era o cara que não tinha... Ele representava mesmo. Os Demolês fizeram a carta de Goiás que Mansur morreu com mágoa disso. A carta de Goiás era bem pesada e ele assinou, ele foi lá na frente, falou, e tanto é que o discurso de Mansur em Goiás foi: o Supremo não reconhece mais Marilson como mestre conselheiro nacional. Mas nós reconhecíamos. E aí, Cassiano virou e falou assim, ó, Marilson ia lançar o estadual do Mato Grosso do Sul, só que ele teve um problema lá, não vai poder sair não. Você vai, eu caí no conto de novo, né? Ele virou e falou assim, você não vai gastar nada, você vai ter tempo, não vai te atrapalhar a estudar. Aí eu falei, ô Cassiano, se você achar que eu tenho condição, de novo, igual se vocês acham que eu tenho condição, o Mar foi até contra. Ele falou assim, cara, você fez uma história tão bonita como estadual, você viajou tanto e tal, o pessoal sem reclamação, não vai pra Nacional não, que você vai se queimar. Montes Claros é muito difícil de você e viajar para o país. Eu falei assim, não, se esse é o problema, Luiz Eduardo me ofereceu de novo a estrutura lá, eu vou mudar para BH. Aí mudei para cá, para Belo Horizonte. Assumi de novo o meu gabinete lá, que era junto com o dele. E aí foi até uma luta, porque no último dia de candidatura, cadê Luiz Eduardo? Ele era o membro efetivo do Estado para assinar minha candidatura. Só ele podia assinar, me lançando como candidato do Estado. Cadê Luiz Eduardo? Sumiu. Aí quando eu achei ele final da tarde, ele vira pra mim e fala assim, não, já liguei pra Marcelo Cerqueira lá, ele falou que pode receber até amanhã. Falei, mas eu não quero ter motivo de impugnação lá em cima, não. Mas fez, assinou 6 horas da tarde, o Supremo fechando, ele mandou a carta de candidatura nossa, deu tudo certo. E aí Já assumia, tá vendo, né? aí ele perguntou pra mim como é que foi essa questão. Aí, Luiz, Cacá, eu tinha que ficar, às vezes, saía daqui de ônibus, porque na época o avião era muito caro, e era R$ 400 ainda. Mesmo 2 gestões depois o Supremo não aumentou a ajuda de custo, saía de ônibus, às vezes ficava 3 meses fora. Aí fazia o Nordeste, ia em algum lugar do Norte, e voltava. Aí voltava com a roupa suja, passava em casa, lá em Montes Claros, lavava tudo, voltava para BH, que era o ponto de partida, e ia para outra região do país. Então era muito difícil você ter qualquer tipo de tempo para estudar, para trabalhar, e eu achava interessante porque Cassiano fez medicina enquanto foi nacional. Aí ele pegou 3 meses de greve da faculdade, então ele teve uns pontos que ajudaram ele bastante. E aí, com aquele jeitão dele também, ele conseguia muita coisa lá com o Supremo 33, conseguiu muita passagem aérea, muita coisa que a gente, mais tímido, tinha mais dificuldade. mais dificuldade de conseguir. Mas deu certo. Acho que foi uma gestão boa também. Infelizmente não fechamos o país, que era o projeto nosso, mas visitamos 20... Faltaram 2 estados, 25 estados. Faltaram Mato Grosso do Sul e Roraima. Você foi no Acre, velho? Fui no Acre. Que isso aí, ó.
Não, aí, poxa, quem liga a palma, cara, porque o cara foi no Acre. E tem até uma história interessante. Tem até uma história interessante que eu pirraço Cassiano até hoje. Aí, ó. Eu fiquei uma semana no Acre, visitei. Teve um encontro regional, visitamos alguns capítulos. E aí eu falo que eu fui o primeiro mestre conselheiro nacional aí no Acre. E aí Cassiano brigou, porque quando ele foi eleito, saiu de Rondônia, ele foi no Acre. Aí os meninos lá falaram assim, não, mas Cassiano só passou no Acre. Ele não parou. Aí Cassiano, com aquele jeitão dele, fala assim, quem é que passa no Acre? Você vai pra onde que você passa no Acre? Eu fui no Acre. Só que ele não teve reunião oficial nenhuma, ele só esteve lá com os meninos e veio embora. Então, oficialmente, em reunião, com o nomezinho na ata, eu fui o primeiro. Aí eu brinco com ele, você passou no Acre. Ele, ninguém passa, ninguém vai pra algum lugar que passa no Acre. Lá você vai pra onde? Ô, Mas ele Mark, só passou pelo mas Acre. na realidade, aquele tempo era muito fácil manter viagem com os mimos do Supremo Conselho, porque na realidade, quem levava esses PIN, essas bijuterias, né, do Supremo Conselho para vender fora era só o Supremo Conselho. Sim. Porque tudo era centralizado dentro do Supremo Conselho, tudo que você queria era dentro do Supremo Conselho, não tinha loja virtual, não tinha nada. Sabíamos que tinha as coisas, fingia que tinha, fingia que vendia, fingia que não vendia, então aquilo. E quando o material físico era o mestre conselheiro nacional que levava. Então Nossa, eu chegava isso lá, ajudava demais. era igual aquela sacoleira, se abria aquela mala. Mas lá, isso ajudava mesmo em congresso, né, cara? Você visitar Era um uma capítulo- mala minha e duas Demolition Shop. Demolition Shop. E aí, Aí rezava uma história assim que vocês tinham que vender, uma parte era do Supremo Conselho, outra parte era realmente para você sobremanter. porque é assim, o que o Marcelo fazia com a gente? Um abraço, Marcelo Cerqueira. Marcelo Cerqueira, O que ele fazia com a gente? Ele falava assim, ó, figura. vou te passar a preço de custo. Aí ele passava o PIN, dependendo do tamanho do PIN, R$1 a R$2, e aí a gente chegava e vendia a 7. É porque ninguém Não, sabia. aquilo ali não existia, velho. Você Era entrar uma joia preciosa. Não, você Quando chega... você conseguia aquele pin que tinha a bandeirinha do Brasil, Aqueles que lotavam punha na rápido. gravata, aquele ali era... Agora eu posso até falar, já prescreveu a dívida, mas eu acho que eu tinha umas 6 malas dessas do Demolition Shop que eu tinha que acertar com o Marcelo Cerqueira, mas eu acho que agora ele nem tem mais essa notinha assinada lá. Então agora eu posso falar. Mas ele pegava esse preço de custo, vendia, chegava, era uma festa. O pessoal comprava mesmo, comprava a 7. No Supremo, se fosse fazer o pedido, era 5. Eu tava levando, comprava por 2, tava levando a 7, tirava os 5 ali pra mim, pra ajudar nas despesas, porque 400 ajudava, mas você imagina viajar o Brasil todo. E às vezes, como eu disse, 3 meses, eu já fiquei 3 meses rodando o Nordeste ali, fazendo os 9 estados do Nordeste. Na época, 2 estavam desativados, mas a gente passou para conversar com os demolês, Existiam os oficiais executivos, existia o membro efetivo, mas não tinha capítulo, que era Maceió e Aracaju. A gente passava, conversava com eles, mas... E aí fiquei 3 meses no Nordeste, eu lembro que a gente estava no Crato, lá no Ceará, e aí o Dorian, um abraço para Dorian, ligou para mim e falou assim, vem no Acre, a gente te dá a passagem de volta. Você chega aqui que eu te mando para Brasília de volta. Aí eu consegui não foi nem com o grão-mestre do Ceará, não, foi com o grão-mestre de Pernambuco. Na época, o mestre conselheiro estadual falou assim, ó, o mestre conselheiro nacional tá precisando de uma passagem, ele bancou. Aí eu fui ao Acre. E aí estendi a viagem mais um pouco. E toda vez que eu ia em algum estado, eu mandava um cartão postal. Meus pais são divorciados. Mandava um cartão postal pro meu pai e um pra minha mãe. Quando ele recebia, falava assim, você tá no Acre? Eu falei, não, agora eu já tô no sul do país. Agora já tô em Santa Catarina. Mandava o cartão. E aí esse PIN, esse Demolition Shop ajudava a gente demais. Mas assim, se era 400 que a gente tinha de ajuda de custo supremo fixa, o Demolition Shop dava 700, 800, às vezes 1.000 no mês para ajudar a viajar. E o pessoal comprava muito satisfeito. Você imagina chegar no sertãozão de Pernambuco, abrir aquilo ali, que era difícil ter internet para o pessoal comprar. Né? Que era a única oportunidade, né, velho? Comprava tudo. Chegava quase com 2 malas, saía com ela vazia. Mas na realidade, aquele tempo, os grão-mestres das potências,
isso facilitava muito a chegada de vocês lá, porque não tinha essa cultura de uma liderança juvenil e visitar um capítulo de fora. Aí o que que acontecia? Era a chance que eu achava assim muito Fantástico. fantástico. O mestre conselheiro estadual, ou até o do capítulo, ou o regional, quem estivesse organizando a ida, ele chegava no grão-mestre, na frente de todos os maçons e de todos os demolês, e falava assim: o mestre conselheiro nacional não tem como ir embora. A obediência, o Grande Loja, o Grande Oriente, o que fosse a obediência do grão-mestre, falava assim: o senhor não pode ajudar, não? A Grande Loja ou o Grande Oriente não pode ajudar, não? Aí ele, na sem graceza toda, não podia negar, né? Tava na frente de todos os maçons, de todos os demolês. Então eu achava, eu achava a jogada inteligente dos meninos e dava certo, porque se ele negasse, ia ficar ruim pro Estado. Tipo assim, pô, cara buquerana, pô. Então a gente conseguia muita passagem assim, com esses grão-mestres ajudando. Mas não era de livre e espontânea vontade, não. Era de livre e espontânea pressão. Tá? E explica aí para a meninada aí, como é que era a questão das indumentárias, e das roupas, você ficando 3 meses fora. Hoje eu não sei como. Eu acredito que o pessoal fica em hotel. Hoje o mestre Conselho Nacional já tem uma estrutura maior, porque ele viaja a maioria das vezes com um grande mestre. O Supremo hoje tem Dinheiro, um né? caixa bom. Mas na época nossa, a gente ficava na casa de Demolei. Então a gente Lavava a roupa. lavava A roupa. mãe, né? As tias eram maravilhosas. A gente sempre pedia para deixar a gente lavar. E a maioria delas, né, recebendo a gente ali, não deixava a gente encostar na pia, fazia questão de ajudar a gente, lavava a roupa, às vezes passava. Agora, as peças íntimas, não, essas aí a gente tinha que lavar mesmo, porque também não pode Abusar, né? Mas isso aí na nossa época lá, 2003, 2004, isso era muito comum. A gente ficar em casa de Demolei mesmo, isso era uma alegria para a família receber a gente. E isso no interior, até que nas capitais você não tem tanto esse glamour, mas no interior, que todo mundo sabe quem é do capítulo, muitas vezes é o objeto de desejo do menino tá ali. Você vê que é o evento social, é a reunião de Demolei no final de semana, né? Você falou de Taiobeiras, eu lembrei agora. Taiobeiras é assim, né, cara? Reunião de Demolei lota, cara. Lá é um Porque é o evento. evento. É o evento da semana, é a chance que eles têm de encontrar e tal. Então você tá numa cidade dessa, velho. Ó, eu sou mestre conselheiro nacional. O menino, cara, vangloriado. Falou, mestre, você já tá na minha casa, velho. Tem um fato interessante demais, que eu tava tomando banho uma vez na casa de um Demolei. Não vou nem citar o nome dele, tem um carinho muito grande por ele até hoje. E contato, mas eu tava na casa dele tomando banho, ele bateu na porta do banheiro, falou assim: Mark, não é verdade que você é mestre conselheiro nacional? Aí eu falei: gritando, um chuveiro ligado. Aí ele falou assim: e não é verdade que você tá hospedado aqui em casa? Eu falei: não falei que ele tava aqui em casa? Não falei? E saiu falando isso aí com o cara. E aí quando eu saí, a mãe dele tinha comprado travesseiro hipoalergênico, lençol, tudo. Em vez de usar o que tava na casa, eu tinha comprado tudo, me mostrou que tava tirando do plástico. Eu tô recebendo a celebridade. Então isso aí era uma coisa. No interior de Pernambuco, eu não vou lembrar agora o nome da cidade, mas teve um evento também regional que a gente foi, que o Demolei fazia questão de mostrar pra gente, às vezes a banquinha de doce que ele tinha na feira. Então, aqui, com orgulho, recebendo a gente, ia lá mostrar. Marius conta muita história assim também. E era um fato assim que trazia para casa dele um orgulho muito grande. E isso fazia a gente ter muito mais amor pela ordem, né? Valorizar aquilo ali e falar assim, ó, eu tô a gente assustava, porque fala assim, poxa, eu sou igual, por que ele tá assim me tratando como se eu fosse alguém, né? Eu sou Portar autógrafo. Você chegou a dar autógrafo? Nossa, assinei ritual demais. Eu tenho um fato interessante. Hoje estamos como advogados, né? Trabalhando como advogado. E aí eu contei até eu ia citar no final, mas doutor Pedro, doutor Pedro Jerônimo e doutor Fábio Machado vieram comigo, 2 advogados, Demolês também. Eu contei para eles, fui fazer uma audiência, e aí o promotor pediu licença ao juiz, a audiência era virtual. Ele falou assim: você assinou o ritual meu no Congresso de Araguari.
Eu sou Demolei de Araguari, era iniciático quando você era estadual. Você assinou meu ritual lá. Eu queria te dizer que tem um carinho muito grande, tem seu ritual, tem um ritual assinado por você até hoje. Cara, promotor de justiça, bem sucedido, né, profissionalmente, e a gente se sente honrado. E a gente fala assim, nossa, mas quando alguém fala assim, assina meu ritual, eu me sentia extremamente envergonhado, eu achava estranho aquilo ali. Ah, cara, eu achava que eu era o popstar, velho. Nossa, eu gostava demais, velho. Mas não é Ele chegava, gostoso. tio, assina, porque eu não tive a oportunidade que vocês tiveram, assim, de ter sido mestre conselheiro, né? Eu já fui emplacado, já adulto, né? Então, chegava, tio, assina meu ritual aqui, cara. Nossa senhora, e foto? Chegava. Tirava foto igual celebridade. O Deixa Marinho, eu só fazer uma correção aqui. Nós só falamos muito em Taiobeira, mas assim, está em nossos corações. Rio Pardo, Salinas, o Brejão lá, Salinas. que amamos de paixão lá e tudo. Aproveitar aí, Montes Claro, Bocaiúva, Bocaiúva. Bocaiúva. Janaúba, Nossa, Bocaiúva tinha um cara fantástico lá, cara. entendeu? Pirapora. Então, Manuel, né? Pirapora, lá do nosso amigo Manuel Omar, Henrique, nosso, Manuel Henrique. Acho que foi a cerimônia de muito Chevalier doido. mais bonita que eu já assisti na minha Manuel vida, Henrique, Cara, totalmente merecido. fenomenal, Ele velho. é É. um irmãozão. Ele é E outra coisa, Diogão, um abraço pro Diogo. depois Jogão. que nós começamos a fazer essas agitação, essas viagens e tudo, foi a hora que o pessoal do interior bravo aí, né, o Nortão, teve coragem de se candidatar, né, a abertura que você deu, que aí nós já tivemos mestre conselheiro estadual, nacional, Tivemos grande mestre, Diogo. entendeu? Isso é muito importante. Então, Diogo tava na praia agora, no Congresso da Bahia, ele e Saulinho. É, tá, eles foram pra praia, não foram pro congresso, não. muito bom, muito bom. Compraram uma porção de camarão, 10 camarão e 2 quilos de batata. Tiraram a foto, mandaram pra nós. O povo aqui tá delirando, cara. Ô, Marco, conta pro pessoal, essa sua andança de ordem molei, hoje, quem é Marco? Profissionalmente, anteriormente, quais as profissões que você passou aí? Que sabedor que somos, que eu convivo com você e com sua família, assim. Um beijão à mãe do Mark lá, que assim, eu amo de paixão, de coração. Ela, assim, quando eu chego na casa dela lá, ela coloca aquele tapete vermelho, assim, e eu E fico diga-se de assim, passagem, maravilhado. várias vezes o tio Luiz chegou lá, eu nem tava em Montes Claros na época. Ele sabe que a Não, casa eu é dele. vou e entro e fico lá. Eu já fiquei lá uma semana lá. Tudo assim, do bom e do melhor, assim, muito bom. Já tomei uns golão bom lá. Isso não me assusta porque a gente conhece o Luiz, né? Ah, e tem outra coisa também. O Mark é bom cantor, toca violão muito bem e tudo. Nós já tomamos muito as tenebrinas, assim, com a voz do Mark e o toque do violão dele. Conta aí, você já passou por várias profissões. Hoje você é advogado, mas anteriormente. Sou advogado, já fui vendedor de PIN do Supremo Conselho, né? Sacoleiro do Supremo. Já fui representante comercial de produto para pet shop. Já foi construtor? Já fui, já tive construtora, choperia, já fui gerente do Supremo Conselho da RFB na época da divisão. Nossa, essa aí era minha raiva, minha mágoa, assim. Parecia esse filho de uma boa senhora debandou totalmente lá, porque naquela época nós tínhamos uma birra do caramba, né? Era o Supremo do Rio e o Supremo de Brasília, né? Mas eu tinha uma Uma dívida de facilidade, gratidão com o Sandro Romero. Sandro me convidou e eu não podia negar. Ah, porque ele que era o grande mestre. ele era o né? grande mestre. Não, ele falou assim: eu vou assumir para grande Sandro, mestre. aquele vai ser beijo meu- no coração que o Deus, o nosso protetor, o protege e te dá muita saúde para você sobreviver muito mais É nosso tempos. painho que a gente chama ele. Pai. Painho. Aí ele chamou, falou assim: eu quero que você assuma a gerência administrativa do Supremo. Eu falei: Sandro, cara, você tá me apertando porque eu sou contra a divisão, mas eu não podia negar estar com ele na gestão dele, e Omar, o grande tesoureiro. Então a gente foi e assumimos lá, e aí abriu outras portas para construtora, choperia. Quebrei depois as duas, mas quebrei não, né? Quebramos, que era uma sociedade. Mas é outra história, é com mais tempo depois. E aí voltamos para Montes Claros, começamos a fazer direito lá em Brasília, voltamos, continuamos a faculdade, formamos e hoje estamos aí advogando, né, com aquela dupla ali. Montamos um escritório e estamos aí tocando. Quem é Mark hoje, na atualidade? Hoje eu
Eu digo que eu sou grato a tudo que eu aprendi na Ordem Demolei. Estou na maçonaria há 16 anos, mas se for contar a Ordem Demolei, eu estou há quase 30. Então eu acho que eu sou muito mais Demolei do que maçom. Então a essência que a gente tem, e até em uma reunião do capítulo Montes Claros, em homenagem aos nossos tios do Conselho Constitutivo, Domingos Medeiros e Toninho Medeiros, eu falei com eles que a gente tinha um medo de decepcionar os tios do Conselho Constitutivo, tanto quanto nossos pais. Então a gente chegava no capítulo assim, era realmente uma família. Ali eu tinha um medo de decepcionar os tios do Conselho, que eu não sei se os jovens de hoje têm. Eu não sei como é que é essa relação hoje, mas na época a gente vivia a Ordem Demolei como uma coisa séria, a segunda casa nossa. Então hoje a essência, tudo que eu trago, eu aprendi lá. Eu aprendi a dar valor na atenção que a gente dá para o próximo. Como eu disse aqui, algumas situações de chegar na casa do Demolei e ele... Então isso aí, eu até falo hoje profissionalmente que o retorno ele é importante nesse sentido. Se a pessoa espera alguma coisa de você, você tem que fazer. Né? Você tem que dar retorno a essa expectativa que colocam em sua mão. Então a Ordem Demolei ela me ensinou muito e eu me guio muito por ela. Né? Então, até profissionalmente. Eu acredito que questão de... até brinco. Se não fosse tudo que a gente carrega de princípio e até a ideia de, sem querer fazer o- tirar o brilho do nosso tio Luiz aqui, porque ele fala, né? Ele puxa pra ele, e merecido. Mas assim, a gente construiu um nome, né, tio Luiz, que a gente evita fazer qualquer coisa de errado pra estragar ele. E aí, eu falo que se não fosse essa índole, esses princípios, essas coisas todas, talvez eu estaria até rico hoje, mas a gente mantém esse pé no chão e tudo que a gente aprendeu e as amizades que a gente fez, a alegria maior que eu tenho hoje é poder entrar em qualquer lugar, em qualquer cidade, em qualquer lugar que falar assim, eu deixei um amigo lá. Eu tenho entrado em qualquer lugar e isso é muito bom. Profissionalmente me ajuda, pessoalmente me ajuda. Então, é, acho que no ano passado aqui no Congresso, que teve aqui em Belo Horizonte, eu trouxe minha filha. Minha filha tinha 8 anos, agora tá com 9. E aí, quando a gente chegou no Congresso, que foi cumprimentar, matar a saudade de todo mundo, e aí ela virou pra mãe dela e falou assim, nossa, mas meu pai cresceu, né? Ele tá assim tão... Tá de peito cheio, tá todo... ele, ele tá todo... como é que ela falou? Pavão. Mas não é aquela alegria de reencontrar, e até minha esposa fala. Mandar um beijo pras duas. Lívia, Duda, mandar um beijo pra minha mãe, Marli. E ela fala assim, quando você tá com seus irmãos, que você vai conversar de Ordem Demolei, seu olho brilha, que a gente não vê brilhar em outros momentos. Eu falei, mas é uma coisa assim, que é o amor que a gente traz da época que Demolei era na raça, né? Então a gente construiu É tipo um aqui, amor. né? Saudade do que a gente viveu, né? Isso, saudade do que a gente viveu. Então toda vez que vai relembrar, que a gente vai conversar, ela fala, seu olho brilha. Você tem... Sua luz, parece que você reluz, assim, quando você vai falar de Ordem Demolei com os outros. Mas é porque é aquilo que a gente gosta, né? A gente, quando fala e lembra do que a gente gosta, é muito gostoso, é muito bom. Ô, Mark, tem 3 coices da mula. Então eu vou fazer o primeiro. Ó, com os outros foi um, hein? Na realidade, o Mark era um cara namorador, um cara assim, muito. Não vou falar inconsequente, mas assim, não se apegava a ninguém. Como é hoje, Mark, aonde foi encontrada a Lívia? Por que Lívia e por que ela foi escolhida? Lívia, minha querida, a pergunta talvez você queria saber se vai ter a resposta agora aqui. Ainda bem que tem 2 sócios ali, né? Que se precisar. Não, na verdade, eu tinha um coração muito grande, né? Eu achava que o tanto de amor que tinha nesse coração, ele tinha que ser dividido. E aí, Faz igual o Ronaldinho Gaúcho. e aí ela chegou, é baiana, com aquele jeito meio bravo, e falou, não, esse negócio de dividir acabou agora. E nós nos conhecemos em 2001, quando eu estava começando mestre conselheiro do capítulo e me lançando a estadual.
Ela acompanhou essa trajetória bastante, né? Éramos amigos, ficávamos de vez em quando. Mas em 2010 nós laçou e falou assim, agora acabou. Agora parou a brincadeira, acabou com a Demolei, né? Já cumpriu os cargos que tinha que cumprir lá, então... E estamos juntos desde 2010, temos uma filha linda de 9 anos, Maria Eduarda. E agora o amor grande que eu tenho, eu ainda continuo tendo, é dividido pelas duas, né? A filha e a mãe. Você Então, acha que essa escolha valeu a pena para valeu. Mark hoje? Valeu. E assim, eu acho que o amor, para ele se manter, inclusive, ele depende da escolha. Ela é a escolha diária que eu tenho, né? E eu falo isso muito com ela. A gente tem que se escolher, né? Ela me escolheu, eu escolhi ela e essa escolha tem que ser diária para dar certo. Então eu sosseguei, né? E quando a gente olha o fruto disso, que é nossa filha, e todo dia olhar para ela e falar assim, vale a pena demais. O Mark hoje é um homem sucedido, realizado. Totalmente não, ainda tem muita coisa que a gente busca, porque eu acho que se a gente ficar, é, se a gente perder essa vontade, essa garra, essa ambição, que é diferente de usura e de outros adjetivos, se a gente perder a ambição, a gente morre por dentro um pouco. Então, toda vez a gente quer um pouco mais, né? Até onde a perna alcançar. Mas ainda bem sucedido, não. Mas hoje eu consigo manter minha família, né? E sempre querendo mais. Eu quero ainda chegar ao nível do dinheiro trabalhar para mim. Aí eu serei muito bem sucedido. Mas por enquanto a gente tem que correr atrás ainda. E quem é o Mark nesse contexto hoje, assim, hoje a liberdade que existe, a diversificação assim da vida íntima, do do ser assim, hoje não tem aquele próprio relacionamento mais duradouro. Hoje assim está assim uma coisa que ninguém está entendendo realmente. E a própria Ordem Mulher também, essas modificação, essa sequência de gênero, essas coisas tudo. Qual que é a sua opinião nisso tudo? Luiz, Kaká, eu acho o seguinte, eu sou um pouco tradicional. Se você perguntar para mim, quando a gente começou com o Ordem Molei, se conheceu em 2000, meu celular é o mesmo desde 98. Eu não gosto muito de mudança, não. Então, pô. Mas nesse sentido, que eu acho que a gente tem que respeitar, aceitar e conviver com a diferença. Porque se todo mundo fosse igual, também ia ser chato. Então a diferença ela tem que ser respeitada, aceitada. A gente tem que olhar a qualidade da pessoa e não aquilo que ela escolheu, o que ela faz. Então, assim, independente de qualquer escolha, de qualquer decisão, de sexualidade, de tudo, a pessoa tem qualidade, ela serve para conviver comigo. ela- eu, não- eu até digo pro pessoal assim, eu sou um cara que eu não posso nem ter preconceito. Eu tenho um irmão homossexual. Então é um irmão que eu amo, que no dia que ele assumiu para a família, eu virei para minha mãe e falei assim: é o mesmo que você criou desde que nasceu, com as qualidades. É o meu irmão que eu amo desde igualzinho. Só então, é o que eu penso, na minha vivência, na minha convivência, no que eu aprendi com Ordem Molei. Porque eu até brinco com o pessoal, eu não comia frango. Às vezes eu chegava 24, 36 horas de viagem, ia ser recebido na casa do Demolei e tinha frango. Hoje é uma das comidas preferidas minhas, porque eu já cheguei com fome e foi o frango mais gostoso que eu já comi. Então eu tinha uns enjoamentos que a Ordem Molei me tirou. Então, é assim, a convivência que a gente tem desde o sul do país até o norte, passando pelo nordeste, pelo centro-oeste, a gente aprende a conviver e tirar da pessoa o melhor que ela tem. E aí eu acho que a escolha, a opção, o que ela faz, o que ela não faz, isso diz muito pouco da essência dela. Mas você falando que não gosta de frango, eu tô até me estranhando, porque o prato típico dessa minha vivência de 30 e poucos anos de ordem molei,
todo lugar. Estrogonofe. Estrogonofe. Quando me pede para fazer estrogonofe no Você buffet, adora. eu peço para morrer. Eu falo assim, meu Deus do céu, eu não dou conta. Eu era menino criado com vó, né, tio Luiz? Então, Perfeito. minha avó fazia comida de domingo, frango pra todo mundo e a carne pra mim. E aí, quando eu chegava, eu já peguei uma vez 36 horas de viagem, que eu cheguei era frango com quiabo. Eu não sabia nem o gosto que tinha, mas já não gostava. Comi, pra mim, é uma das comidas mais gostosas que tem. Então, a ordem de mulher, ela tira isso da gente, ela extrai o que a gente tem de melhor nesse sentido, de aprender a conviver, de aprender a ver a pessoa, o que ela é por dentro e não o que ela faz por fora, né? Então, a essência de cada um é o que importa. O resto, eu acho que é resto. O resto, tem uma frase muito, não é uma frase, mas se cada um cuidasse da sua vida, né? Acho que o mundo estava bem melhor, cada um faz o que quer, o que importa é o que está aqui, né? A essência de cada um, o coração, é o que a pessoa tem de intenção e não o que ela faz. É o de menos. Você se considera o Mark uma pessoa boa? Eu me considero uma pessoa boa, eu me considero uma pessoa que tem um coração bom, eu gosto de ajudar, eu gosto de aconselhar. Eu acho que quem até hoje precisou contar comigo, contou dentro das minhas possibilidades. E essa é até uma briga que eu tenho em casa com a esposa, que ela fala assim, você tira a camisa e dá para os outros a camisa e fica sem camisa para que a pessoa tenha. Então você não consegue dizer não. Eu acho que não é que eu não consigo dizer não, mas se alguém está precisando e eu posso, né, eu tento ajudar. Eu me considero uma pessoa boa. Então você é uma pessoa dada, bem à vontade, bem liberal. Não, como eu disse no início, eu sou bem conservador e tradicional. YouTube vai cancelar a gente. Com essa pergunta cretina, terminamos hoje essa entrevista. E no mais, te agradeço a sua presença. Foi muito interessante. Você sabe meu respeito, minha admiração que eu tenho a você. A sua mãe Marli, assim, uma pessoa adorável, seu irmão, assim, sem comentário. Fui muito bem acolhido por ele, assim, papos longos, assim, foi muito bom. E estar na casa da sua mãe, assim, quando eu vou a Montes Claros, é muito bom. Ela é muito receptiva, é muito querida, assim, uma grande mãe. Um beijão para você, Marli. Um beijão por ter um filho tão maravilhoso igual a esse aqui. Muito obrigado, meu abraço. Ô, Mark, obrigado, cara. Prazer te receber no MulaCast. Agradecer aí o pessoal do estúdio, o LF Estúdio, podcast, melhor estúdio podcast Belo Horizonte, Minas Gerais. E mais uma vez, né, mandar um abraço aí por todos os amigos que a gente citou aí, Omar, mais quem que a gente foi falando? Diogo, Cassiano, a turma toda, né? Sintam-se abraçados, porque cada um... Júnior, o Wilson, cara, parceiraço. Saulo, doidão, Saulinho, tudo bem. Cada um que senta aqui é nostalgia pura, né, cara? A gente vai lembrando de tudo que a gente foi vivendo ao longo desses anos aí, né? Mais de quase 30 anos, igual você tá falando. Então é uma vida. Eu queria agradecer, né, o convite de tio Luiz, da surpresa que ele fez pra você, né, Cacá? E Cacá também é um irmão que eu tenho um carinho, uma saudade, e é muito bom quando a gente encontra. Tio Luiz, né, quando o telefone toca que é ele, eu falo assim, eu tenho que largar o que eu estiver fazendo, eu vou até parafrasear Saulo Fonseca. Eu largo o que eu tô fazendo para atender, porque eu sei que o negócio é importante. Então eu queria agradecer esse convite, agradecer estar de novo com vocês, matar essa saudade dessas lembranças. Fui citado no MulaCast por Guilherme, mandar um abraço também, nosso grande mestre, dizer quando a gente estava falando do retorno em 2019 do Supremo, Guilherme é fundamental nisso, né? E Guilherme agora é papai, hein? É papai, o cara parabéns. Conseguiu. Ei, filhinho! Agradecer, né, a receptividade do pessoal da LF Studio, né, e parabenizei eles na entrada aqui. Que estrutura maravilhosa, que estúdio bacana, que iniciativa sensacional, né, que eu sei que foi ideia sua, Cacá, do MulaCast. Parabéns para vocês, sucesso, né? E toda vez quando eu puder estar aqui de novo, contar mais histórias, eu não contei nem na metade das histórias que Luiz Eduardo tinha. Tem umas maravilhosas lá do norte de Minas que a gente vai guardar para o próximo. A gente tá querendo juntar a galera, fazer um episódio meio que sem filtro, sabe? Só pra gente contar
todas as peripécias do Luiz. E aberto. Mas essa não vai ser publicada, Não, não. e- Essa só vai rodar pra gente no WhatsApp e E tal. quando a gente viaja muito, né, no escritório lá, e toda vez eu conto alguma história de Luiz, em Salinas, da tatuagem. Eu sempre tenho alguma história boa dele. E é tudo verdade. A tatuagem de unicórnio? É, a tatuagem. Essa eu conto depois. Essa história é muito boa. E as brigas que nós tivemos, assim, de pessoal pedir pra chamar a polícia, porque achar que a gente é Realmente obrigado. nós tivemos. Então, ok. Um beijão no coração a todos.